Boa tarde a todos e todas. A gente está começando, então, a sessão 12, Políticas Públicas e Parcerias para Conectividade em Escolas. Então, aqui, em nome da Telebrasil, eu queria agradecer a todos que continuam nessa reta final de evento, nesse segundo dia de painel Telebrasil. Aqui tenho a honra de compor a mesa, né? Então, o mediador dessa mesa vai ser o Frederico Ribeiro, coordenador de Relações Institucionais e Governamentais da Conexis Brasil Digital. A gente também tem a honra de receber aqui o Pedro Lucas Araújo, diretor de investimentos do Ministério das Comunicações, Ricardo Manzano, CTO de governo da Huawei do Brasil, e o Tomás Galvão Barbosa, representante da Meg Edu. Desejo a todos um bom painel. Bem, boa tarde a todos. Espero que tenham aproveitado bastante esse nosso evento, né? Estamos aqui chegando na reta final. Certamente foi um evento que contribuiu muito para trazer muitos insights, muitas reflexões. Um evento de grande nível. E certamente agora, né, nessa nossa última sessão, nesse nosso último painel, não vai ser diferente. Não vai ser diferente porque a temática é uma temática apaixonante e envolvente. Acredito que todos aqui, enfim, o que falar de educação, né, de conectividade para as escolas. Então todos entendem a grandeza e a relevância do tema. E outra certeza que eu tenho é que vai ser um excelente bate-papo pelo alto gabarito aqui dos convidados, né, que são pessoas que têm trajetória e que contribuem diretamente para o avanço de políticas públicas para transformar a realidade da sociedade. Bem, pessoal, antes de iniciar aqui, só para explicar mais ou menos o formato do nosso debate. Então, inicialmente, cada convidado vai ter cerca de 5 minutos para poder fazer uma apresentação, também poder já dar uma pincelada sobre o tema. Depois nós vamos entrar em rodadas de perguntas e respostas, né? As perguntas foram elaboradas pela nossa equipe do painel Telebrasil. E, a depender do tema, a gente pode abrir para vocês também fazerem algumas perguntas. Tá bom? Então, sem mais delongas, vamos iniciar aqui com a palavra com o Pedro. Boa tarde. Obrigado, Fred, pela introdução. Obrigado, Daniela, também. Bom, como você já mencionou, Fred, é o tema que, de certa forma, inspira, né, todos aqueles que lidam com esse assunto. No Ministério das Comunicações, em particular, a gente, com esse mandato de promoção da inclusão digital e da conectividade significativa e universal, desde o início dessa nova gestão, a gente sempre colocou como norte a ideia de intervenção na área de educação, a promoção da conectividade na área de educação, como uma das prioridades, né? Um dos eixos prioritários da estratégia de inclusão digital. A gente não enxerga nenhum plano ambicioso de inclusão digital que não envolva intervenções voltadas especificamente para a área da educação e para escolas em particular. E é por isso que a gente fica bastante animado quando a gente encontra espaço para propor iniciativas que, na prática, iniciativas novas ou a evolução de outras ações já implantadas com esse propósito bastante firme, concreto, de universalização da conectividade de todas as escolas, que esse é o desafio que a gente se propôs. Então, vamos ver aqui se a gente consegue contribuir para um bom debate, esclarecer alguns pontos aí que você tem para levantar e os demais colegas. Obrigado, gente. Valeu, Pedro. Então, já passando aqui a palavra para o Tomás. Alô? Obrigado, Fred, por esse espaço. Obrigado, Dani, pela apresentação. Estou muito honrado de estar aqui representando a Meg Edu. Meu nome é Tomás Galvão, eu sou gerente de dados e inteligência de negócios na Meg Edu. Vou apresentar um pouco o que é, né? A Meg Edu, não somos tão conhecidos assim. A Meg Edu é uma organização sem fins lucrativos que quer apoiar, né, o setor público a garantir que todas as escolas do Brasil, as escolas públicas, as 138 mil escolas públicas do Brasil, tenham internet de qualidade. A gente acredita fundamentalmente que acesso à internet é um direito para todos, e a gente vê uma série de soluções sendo desenhadas para a escola, mas tem um gargalo, tem um gap mesmo hoje no Brasil, que é ajudar a superar esse marcador de desigualdade, né? Então, a gente é uma ONG, o nosso interesse é de garantir a superação desse desafio, e a gente atua de duas maneiras organizacionalmente. Uma maneira é apoio ao governo federal, estadual, municipal, com estudos, análises, referências, né, internacionais de como esse desafio pode ser superado, e, por outro lado, uma assistência técnica mesmo a municípios e governos na implementação de planos
de conectividade de escolas. Não é a MEG-EDU que conecta, a gente ajuda a desenhar esse plano e implementação pelo setor público. É o setor público o grande responsável de conectar as escolas públicas do Brasil. E é um momento muito chave, né? É um momento em que a gente vê lideranças políticas priorizando essa pauta, né? Entendendo a importância dessa pauta. A gente vê também, no pós-pandemia, né? Diretores, professores, secretários de educação, entendendo a importância desse direito para todos os estudantes, independente de qual escola tem acesso. E a gente vê também que tem recursos, né? Tem disponibilidade para a gente conseguir superar esse desafio. Então, é um momento muito chave que a gente está aqui para apoiar. Muito feliz de estar aqui e responder as perguntas e compartilhar esse momento muito especial, muito honrado de estar aqui nessa mesa aqui com vocês. Maravilha, Tomás. Bem, agora passando aqui a palavra para o Ricardo, fica à vontade para fazer sua exposição. Boa tarde a todos, obrigado Fred, obrigado a todos aqui participantes, é uma honra estar aqui nesse painel. Eu represento aqui a Huawei do Brasil, uma empresa que está há 25 anos, esse mês, está completando 25 anos aqui no Brasil. É uma empresa que tem uma preocupação muito grande em trazer, a gente costuma dizer que nós estamos no Brasil para o Brasil, né? Então a educação é um dos pilares importantíssimos, né, para o desenvolvimento econômico do país. Sem dúvida nenhuma, quando a gente fala de educação, nós não podemos esquecer que nós não estamos falando apenas da capacitação dos alunos, mas nós estamos, quando leva a conectividade para uma escola, nós estamos também conectando as famílias, a comunidade que está ao redor de cada uma dessas escolas. Então, é um projeto que traz toda a diferença, né, para o desenvolvimento econômico da região, para o desenvolvimento e atratividade para novas empresas também, porque você começa a gerar um maior movimento, maior atratividade das empresas também para se estabelecerem. Então, é um ecossistema muito importante quando a gente fala de políticas públicas, conectividade nas escolas, educação de qualidade. A gente não pode esquecer que o mundo hoje é conectado. Quando a gente leva a internet, quando a gente leva a conectividade para as escolas, nós estamos abrindo possibilidade para que os nossos alunos se comuniquem com outros alunos de outros países, né? Por que não? Com outras culturas. E cada vez mais a gente tem tecnologias hoje que possibilitam essa conectividade de uma maneira muito mais automática, né? A gente fala hoje todos os minutos aqui sobre inteligência artificial, de que forma que a gente quer que a inteligência artificial auxilie, né, numa nova educação, a educação do futuro, e sem conectividade é praticamente impossível, né? Quando nós falamos de experiências dos alunos, por exemplo, eu gosto muito de falar da China, porque a minha empresa é chinesa. A China, eles desenvolveram um plano de 10 anos para conectividade nas escolas, para que todas as escolas tivessem conectividade, e esse plano foi cumprido. Então, hoje, todas as escolas praticamente têm conectividade de alta qualidade, tem multimídia, tem interatividade, e é outra realidade, né? Então, a gente vai ainda explorar um pouquinho mais aqui durante o debate, mas eu estou muito honrado de participar aqui desse debate e poder, de alguma forma, contribuir. Bem, maravilha, já deu para ver que temos alto calibre aqui na nossa mesa, né? Então, representantes tanto do poder público, sociedade civil, iniciativa privada, certamente temos um grande debate aqui a ser, nesse pequeno tempo que nós temos, né, a ser desenvolvido. Então, para não perder tempo e aproveitar aqui ao máximo dos nossos convidados, vou destinar aqui a primeira pergunta ao Pedro. Então, Pedro, a gente percebeu aqui no decorrer do painel que o tema da transversalidade, né, envolvendo a política de conexão, especialmente para escolas, ele é um tema latente, né? Tá evidente que no nosso país nós temos diversas iniciativas, hoje várias políticas sendo tocadas. A gente gostaria de pedir para que você pudesse pincelar inicialmente, né, quais são as prioridades da pasta, né, que você representa hoje, o MCOM, e também de que forma está sendo tentado fazer essa conciliação entre as agendas com outras pastas que também têm matérias ou que têm políticas relevantes acerca da conectividade em escolas, e já englobando aqui também, para falar para a gente como é que tem sido feita a questão da gestão de recursos, especialmente agora que conectividade está no PAC, né, como é que tem sido feito esse trabalho para evitar sobreposições e perda de eficácia e eficiência nas políticas. Obrigado, Fred, pela pergunta. Foi ótima a sua menção ao novo PAC, porque, na prática, o novo PAC ele serviu de catalisador
para essa iniciativa de conectividade de escolas, né? Do ponto de vista do Ministério das Comunicações, essa prioridade já estava dada logo de partida, no início de governo, começando a fazer umas primeiras conversas com outros ministérios e com o Ministério da Educação, principalmente, também ficou claro que era uma pauta prioritária daquela gestão. E essa pauta, que era uma pauta setorial, Ministério da Educação, Ministério das Comunicações, ela foi abraçada pelo Presidente da República, pela Casa Civil especificamente, a ponto de ter sido lançada como um dos empreendimentos do novo PAC. E aí foi exatamente essa ascendência, ou esse destaque que foi dado para o programa, para o empreendimento de conexão de escolas dentro do novo PAC, que gerou toda uma estrutura ainda preliminar de governança e de conciliação das diferentes políticas que estão sendo executadas. E aí, de partida, uma das premissas que a gente adotou foi a ideia de não ter de criar nenhum programa novo. A gente viu que, na verdade, o desafio com que a gente se deparava era realmente de conciliação, como você mencionou, de coordenação. A gente tinha que fazer com que as diferentes ações, iniciativas que estavam sendo executadas de forma paralela pelos diferentes órgãos, entidades envolvidos nesse assunto, convergissem para o mesmo objetivo. E aí, muito com o auxílio, então, da Presidência da República, com a Casa Civil, a gente criou esse locus de discussão e de coordenação, e a gente foi começando a estabelecer diretrizes, parâmetros que a gente foi replicando nos diferentes políticas. Então, assim, hoje, como que acontece essa conciliação? Representantes do Ministério das Comunicações, do Ministério da Educação, que estão no Conselho Gestor do FUST, que executam suas próprias políticas dos ministérios, que estão no GAP. A gente compartilha os parâmetros e tenta fazer essa uniformização e orientar as diferentes políticas para esse mesmo objetivo, concatenando as diferentes características de cada um, porque esse também é um dos grandes desafios. Não são só diferentes fontes de recursos, mas cada fonte de recurso tem sua peculiaridade, suas limitações de aplicação. Cada um funciona com um determinado conjunto de regras. Então, o nosso trabalho, ao longo desse ano até aqui, desses meses até aqui, foi de tentar compatibilizar, de um lado, as diferentes fontes de recurso e, do outro lado, com as suas peculiaridades de aplicação, e, do outro lado, a necessidade, o objetivo, que é, como o Tomás mencionou, a universalização da conectividade para uso pedagógico em 138 mil escolas. E esse foi o desafio, esse é o desafio que a gente se propôs e que a gente tem lidado até então. Acenando assim um pouquinho para o futuro, a gente acha essa estrutura de governança que a gente tem hoje, que envolve vários órgãos de governo, acompanhado, supervisionado pela Casa Civil, a gente, muito em breve, a gente pretende formalizar isso de uma forma mais explícita, e aí a gente vai ter, então, um locus institucional bem estabelecido para fazer essa coordenação e também para emitir essas diretrizes e orientações e padrões. Maravilha. Realmente é um grande desafio, né? E essa coordenação se torna cada vez mais vital. Mas, sem querer adentrar, e já levantando a bola aqui para o Tomás, Tomás, então, acho que o Pedro também já trouxe aqui insights muito importantes, né? E gostaria de ouvir aqui a sua opinião. Que diagnóstico, melhor dizendo, vocês da MEG-EDU têm identificado, né, sobre os principais desafios que nós temos para ter, de fato, uma educação conectada no nosso país? Perfeito. Acho que muito foi respondido pelo colega Pedro aqui. Eu queria dar só um passo para trás no sentido de esse desafio de educação conectada, ele é grande e complexo, né? Ele tem uma série de frentes de atuação. Então, educação conectada contempla desde uma parte de infraestrutura para essas escolas, quanto uma parte de formação dos professores que estão nesses lugares, né, nessas escolas, uma parte de recursos educacionais digitais e até de sistemas de gestão, como essa escola está comunicando com a rede de ensino a qual ela pertence. Eu vou falar um pouco aqui dessa primeira parte de infraestrutura, e muito em continuidade com a fala do Pedro, que ele acabou de trazer. Na MEG-EDU, a gente entende que os desafios hoje, né, dessa parte de infraestrutura, de garantir essa conectividade de qualidade para essas escolas, está num lugar já salientado mesmo de coordenação das políticas públicas mesmo que existem para esse fim, né, delas terem objetivo comum, terem parâmetros comuns, e isso a gente vê avançando assim enormemente, né, muito satisfeito desse esforço mesmo desenhado pelo governo federal junto com os estados e municípios. Outro desafio para garantir a superação
desse desafio, garantir essa infraestrutura nas escolas, é um lugar de monitoramento, né? Então, da onde a gente está partindo e como conseguir acompanhar essa operação de maneira perene, né? A gente quer essas escolas conectadas para sempre, né? Garantir essa infraestrutura para todos os alunos. E um terceiro, para além disso, é realmente a participação ativa de estados e municípios. Não é um lugar só do governo federal, é um lugar que tem que ser coordenado, tem que ter muita interlocução com as lideranças políticas regionais dos estados e dos municípios que a gente tem pelo país. Então, hoje, a MEGEDU vê esses 3 lugares como desafios que estão sendo encaminhados, estou muito feliz assim, mas que são, de fato, os desafios que a gente enfrenta hoje. Maravilha, Tomás. Agora aqui trazer o Ricardo também para o jogo. Ricardo, você mencionou um pouquinho aqui do compromisso da Huawei nesses 25 anos aqui no Brasil, e gostaria de tentar pedir aqui para você passar para a gente um pouquinho, né, de qual seria essa visão da iniciativa privada na contribuição para esse processo de conectividade nas escolas, e contasse também para a gente, né, como a Huawei pode contribuir, como ela está contribuindo para a superação dos atuais desafios. Claro. Os desafios, como já foram mencionados, não são poucos, são muitos desafios. O Brasil é um país de dimensões gigantescas, a gente sabe das dificuldades de levar conectividade. A Huawei, nesses 25 anos, ela participou de vários processos, né, de digitalização, de levar a conectividade, inclusive para Amazonas, para a Amazônia e outros lugares mais remotos. Hoje, para quem não sabe, 95% das chamadas telefônicas no Brasil passam, de alguma forma, por algum equipamento da Huawei. Então, a conectividade faz parte do nosso DNA, né? No que tange à parte de conectividade das escolas, nós estamos participando de vários processos, várias discussões, inclusive com forma de contribuição, né, das nossas tecnologias, principalmente depois que teve todo o processo do leilão do 5G. A partir dali começou-se a discussão de como, né, vai ser utilizado o bolsão, né, que vai a obrigatoriedade de investimento na conectividade, trazendo experiências, né? Hoje a Huawei está em mais de 170 países, já participou de projetos dos mais diferentes que vocês possam imaginar, de levar a conectividade para lugares remotos, para escolas. E como o nosso colega da MEGEDU comentou, eu acho que tem um ponto fundamental que não é só a infraestrutura. Obviamente que a infraestrutura é o primeiro passo que a gente precisa dar. Um ponto que eu acho que é fundamental, que a Huawei tem tentado alertar muito, os projetos não podem ser feitos pensando em curto prazo. A gente tem que pensar em infraestrutura que vá atender a demanda, né, cada vez maior, por maior necessidade de conectividade para os novos aplicativos, para a realidade virtual, enfim, uma série de coisas que vão rechear, vamos assim dizer, a educação do país. Então, nesse sentido, a gente tem trabalhado muito fortemente com o próprio Ministério da Educação, com outros órgãos, Ministério das Comunicações, para tentar ajudá-los a trazer um pouco como um advisor, né, do que a gente já fez, quais são as experiências que nós já tivemos nessa área e de que forma a gente consegue, de alguma forma, auxiliar nesse grande avanço que eu acredito que o Brasil vai dar com a conectividade nas escolas. Então, é mais ou menos esse o viés que a gente tem contribuído. Em termos de tecnologia, nós temos hoje muitas variáveis que a gente pode auxiliar, não só no processo, obviamente, de levar a conectividade para as escolas, mas na interatividade, na colaboração dentro das salas de aulas, né? Hoje nós temos soluções de telas inteligentes que conseguem, através de interatividade entre aluno e professor e conteúdo que está na nuvem, fazer como uma aula completamente diferente, completamente muito mais atrativa para os alunos, principalmente do que a gente mencionou, pós-pandemia, né? Nós tivemos que criar algum mecanismo, né, na educação que trouxesse de volta os alunos, né, para um processo de adaptação, para um novo modelo. E a gente tem toda a experiência nessa área, que depois eu posso até mencionar mais adiante, que a gente pode contribuir muito, não só na conectividade, mas na interatividade também e colaboração. Maravilha. Voltando aqui agora com o Pedro, recentemente, né, o Congresso Nacional ele aprovou a prorrogação da utilização dos recursos da Lei 14.172, né, que é tida por muitos como um grande avanço para levar a conectividade para as escolas. A gente queria tentar entender qual a visão de vocês acerca dessa prorrogação e como essa prorrogação
pode ajudar na utilização dos recursos públicos? Obrigado, Fred. A gente viu com muito bons olhos, na verdade. Eu acho que foi até um resultado de interação entre o Congresso Nacional e o governo também, até porque dentro desse grande mix que eu mencionei na minha fala inicial a respeito de fontes de recursos e diferentes destinações, a gente entende que os recursos da 14172, que, para quem não sabe, são aqueles recursos que lá em 2021 foram repassados aos estados, né, 3,5 bilhões que foram repassados aos estados, uma lei que foi formulada no contexto da pandemia e que, então, originalmente era voltada para o provimento de conectividade móvel para alunos e professores. A lei não só prorrogou essa lei, a lei nova 14644, não me lembro agora exatamente, mas a lei que alterou a 14172, ela não só prorrogou o prazo de aplicação dos recursos, como também ampliou as possibilidades de aplicação dos recursos, né? Então, os recursos que antes só podiam ser destinados à conectividade móvel, eles passam agora a também poder ser destinados para a conexão de escolas, eventualmente conexão fixa. E para a gente entende que isso é importante, é um elemento importante da nossa estratégia, a ideia de que os estados, autonomamente, possam aplicar esses recursos para reforçar as ações do governo federal voltadas para a conexão de escolas. Então, a gente vê isso com muito bons olhos. E é mais uma também, é uma oportunidade que a gente tem, como o Tomás mencionou, porque ele até ampliou, eu tinha mencionado sobre a coordenação das diferentes políticas do governo federal, mas o Tomás foi muito feliz em apontar que a gente também tem um desafio de coordenação com os entes. E a gente acha que, por meio dos recursos da 14172, e sendo transparentes e claros com as redes estaduais e municipais a respeito de até onde o governo federal pode chegar, a gente pode promover e fomentar, estimular essa coordenação com as redes estaduais para a promoção da conectividade de escolas. Então, a gente viu com muito bons olhos, sim, a alteração da lei. Obrigado, Pedro. Tomás, aproveitar aqui, a gente estava aqui conversando agora há pouco com o Ricardo, né, falando um pouco das iniciativas que a Huawei tem tomado. Aproveitar e te questionar como você acha que seria um modelo ideal ou que a gente poderia ter no nosso país para a participação da iniciativa privada nesse processo. Perfeito. Eu acho que, obrigado pela pergunta, assim, acho que na visão de terceiro setor, eu entendo que esse é um problema grande e complexo o suficiente para necessitar da participação de todos os setores, né? Mesmo sendo escolas públicas e o direcionamento vindo do governo, né, federal, dos estados e dos municípios, tem um espaço tremendo para realmente a participação e a colaboração do setor da sociedade civil, então o MEG-EDU e as outras organizações de coalizão de educação, e especialmente do setor privado, né? Eu acho, me vem 3 pontos assim na cabeça que é muito interessante, até em conversas fora, aqui, quando a gente entende do tamanho do problema. O Brasil é muito diverso, né? Os desafios por escola variam muito, no sentido mesmo que a solução seja o objetivo seja comum, o ponto de partida das escolas e regiões são diferentes. Então, a participação privada pode estar desde o lugar, acho que até o ponto, né, trazido aqui já na palestra, num lugar de trazer melhores práticas, né, do que funciona, o que pode ser escalável, o que pode ser posicionado para essas escolas públicas, um lugar também de participação dessas políticas de conectividade, né? São políticas de conectividade federais, mas que envolvem a participação direta do mercado, né? do modelo privado, provedores, integradores, operadoras, chegando nesses lugares e garantindo a manutenção dessas conectividades, garantindo a perenidade do serviço, e também num lugar de atuação. O Brasil, né? Acho que até saiu no Teletime, é um lugar onde os provedores é muito pulverizado, né? Tem muitos provedores no país, provedores grandes, 50%, se eu não me engano, saiu na reportagem, são de provedores, do share, são de vários provedores no Brasil, né? E isso é bem diferente de outros países. Então, tem muita gente que pode colaborar com a pauta, então eu vejo só de maneira positiva assim, nessas 3 atuações do mercado privado para essa solução. Eles têm que estar envolvidos, com certeza. Obrigado. Continuando aqui falando sobre a atuação da iniciativa privada, achei bastante interessante aqui, Ricardo, quando você mencionou a questão de recursos para a interatividade, né? Ferramentas que podem contribuir para que o aluno tenha mais foco, tenha mais atenção, né? Ache aquele conteúdo muitas vezes difícil de entender, algo mais palpável, algo mais palatável.
Então, se você puder também comentar aqui para a gente alguma dessas iniciativas, Claro. te agradeço. Hoje, o que acaba acontecendo, a gente tem muito conteúdo na nuvem, né? Muitas iniciativas de trazer conteúdo, mas as aulas elas não podem ser só, na minha visão, né? De conteudista. Ela tem que ter um enfoque prático, um enfoque de atratividade para todas as áreas da educação, eu diria. O que a gente traz hoje com essas telas inteligentes, telas interativas, além de ter toda a parte de inteligência artificial embarcada, ela consegue, através do próprio acesso àquela informação. Eu vou dar um exemplo aqui bem típico, né? Você tem uma aula de física, por exemplo, ou uma aula de química, onde você consegue, através de aplicativos que podem ser instalados nessas telas, fazer um ensaio, por exemplo, de uma combinação química, de uma maneira muito interativa, onde você puxa os elementos, você consegue colocar os componentes, né, da aula de química que a gente tinha. Na verdade, eu olhava no livro, depois ia para dentro de um laboratório para pegar os instrumentos e fazer. E isso acaba sendo uma linguagem muito mais próxima do que os nossos jovens estão acostumados, né? A gente percebe, eu tenho 2 filhos que já são grandes já, mas que nasceram na era da inclusão digital total, ou seja, celular o tempo inteiro na mão, tablet, assim por diante. Então, não podemos mais achar que um livro de papel, obviamente não estou desprezando o livro, o material, né, existente, mas a inclusão do digital no dia a dia da sala de aula é fundamental, né, para que você consiga, com maior rapidez, com maior uso dessas tecnologias, tornar uma aula muito mais atrativa para esse tipo de público. Um outro ponto importante, a gente fala muito de inteligência artificial. Para vocês entenderem para onde está caminhando, né, as tecnologias, né, o uso da inteligência artificial, quando ela é muito bem aplicada, ela traz alguns recursos que são fundamentais para o acompanhamento do desenvolvimento de cada aluno. Na China, hoje, já se utiliza a inteligência artificial para saber, através da interação aluno-professor, qual é o grau de aprendizado, quais são os gaps que os alunos têm em cada uma das matérias, para que você consiga direcionar exercícios, ou exercícios complementares, ou até mesmo aulas complementares, para você corrigir esse gap. Então, é o uso da tecnologia através da interatividade entre aluno, professor, escola, para que você consiga não só levar a conectividade, mas também aumentar o nível de, vamos dizer assim, escolar, o nível de capacitação e o aproveitamento e eficiência dentro da sala de aula. Então, acho que são alguns exemplos aqui que eu acho que nós não podemos, de novo, eu sei que o tema aqui é conectividade, mas nós não podemos imaginar que só levar a conectividade para a escola vai resolver o problema da educação no país. A gente precisa pensar como agregar outras tecnologias para que isso realmente traga um resultado daqui a 5, 10 anos. Essa é a minha visão. Maravilha. E acho que dá para fazer um paralelo que a gente aprendeu aqui nesse painel, né? Pelo menos eu aprendi muita coisa, imagino que vocês já tenham mais conhecimento. Mas conectividade significativa, né? Então, assim, para além também da conectividade, precisamos de recursos, né? De capacitação de professores, materiais pedagógicos para poderem ser utilizados. Então, realmente é interessante. Fiquei aqui imaginando se, na minha época, eu já tivesse esse óculos interativo e eu pudesse... Talvez eu seria bom em exatas, quem sabe, né? Mas, enfim. Bem, acho que um outro pleito também que nos une todos aqui, os apaixonados por conectividade e por educação, e acho que talvez o maior troféu que nós tenhamos recente tenha sido o destravamento dos recursos do FUST, né? Na verdade, de colocar em pé o comitê gestor, né, o conselho gestor do FUST, no ano passado, suas primeiras reuniões, e agora ver essa implementação ocorrendo. Então, feliz da vida, né, com isso acontecendo. A gente quer pedir aqui a sua opinião, Pedro. Como é que é a sua perspectiva, né, para essa utilização dos recursos? Pode, obviamente, trazer também o pincelamento para a educação, sobre esse primeiro projeto piloto que nós temos e a perspectiva aqui para o futuro próximo. Obrigado, Fred. Bom, o FUST já é uma realidade, ainda bem, né? Essa semana mesmo, capitaneado pelo BNDES,
A gente tentou fazer uma iniciativa, semana passada, perdão, a gente tentou fazer uma iniciativa aí de divulgação das linhas de crédito que estão sendo disponibilizadas pelo banco. O Daniel está aqui representando, está à frente aí da equipe que está operacionalizando as linhas de crédito. E a gente está bastante animado com a possibilidade assim, de tudo aquilo que o BNDES tem nos contato. São já vários os contatos de empresas prestadoras de serviços de telecomunicações interessadas em acessar os recursos do FUST para implantar seus projetos de rede. E aí também respondendo ao incentivo que foi introduzido na política pública, que a gente dá uma taxa de juros diferenciada para aqueles projetos que direcionam a rede para o atendimento de públicos prioritários, entre eles escolas. Também a gente tem uma iniciativa lá para a área rural, tem iniciativa mesmo para áreas urbanas, mas a escola tem uma provisão específica nas linhas do FUST e é um volume bastante significativo de recursos, em condições bastante palatáveis, bastante interessantes, e de tudo que a gente tem indicação, parece que será um sucesso os recursos reembolsáveis, porque o FUST tem uma série de modalidades de aplicação de recursos, uma delas são essas reembolsáveis, que viram linhas de créditos operadas pelo BNDES, mas a nossa perspectiva também é muito boa para as duas outras modalidades de aplicação que a gente vem trabalhando para estruturar, os meus colegas lá do Ministério. Uma é a modalidade não reembolsável, aí também operada pelo BNDES, aí a gente tem a perspectiva de executar projetos diretamente de conectividade de escolas, e, mais uma vez, uma execução por meio do BNDES, mas coordenada com as outras políticas, com o GAP, por exemplo, coordenadas com políticas do Ministério da Educação e com o Ministério das Comunicações. Então, a gente tentando atribuir um conjunto de escolas e de intervenções para esse recurso não reembolsável do FUST operado por meio do BNDES. E a gente também está agora construindo também em bastante diálogo com as prestadoras de serviços de telecomunicações, tentando estruturar um mecanismo dos projetos incentivados, que são aqueles projetos que seriam executados em contrapartida ao não recolhimento da contribuição do FUST. É uma outra possibilidade que foi aberta na lei e a gente tem trabalhado aí bastante, reuniões intensas com representantes de empresas prestadoras de serviços de telecomunicações, para a gente conseguir desenhar um modelo de execução desses projetos que seja viável, seguro e eficaz para todos os lados, para o gestor público e para as empresas. Maravilha. E que seja perene, O FUST é provavelmente um instrumento dos mais relevantes para fazer a transformação do nosso país, E aí, Tomás, depois dessa minha fala que é apaixonada, queria aproveitar aqui também para ouvir um pouquinho mais da expertise que vocês têm. Vou me dar aqui 2 perguntinhas, tá bom? Então, a primeira é a seguinte: onde é a leitura de vocês com base nos estudos, e, enfim, tão densos e dedicados que vocês produzem e auxiliam os órgãos tomadores de decisão, onde vocês acham que deveriam ser o foco, ou qual seria o foco dessas políticas públicas, de conectividade? E aproveitar também para você dar uma pincelada para a gente, para falar como é que estão as iniciativas estaduais, gargalos, enfim, desafios. Tá bom. Em relação, primeiro, ao foco das políticas públicas, na perspectiva da MEG-EDU, desses estudos, a gente entende que menos importante o foco e as regras específicas de cada política é que, no conjunto delas, a gente consiga coordenar para garantir a universalização. Então, tem uma série, como comentado pelo Pedro, série de regras, os modelos do FUST, as outras políticas federais, as políticas estaduais e municipais. Elas têm que se comunicar de uma certa maneira para evitar a duplicação de esforços e garantir a conectividade efetiva das escolas nessa perspectiva de infraestrutura. E o que é isso? É garantir um acesso de qualidade para essa escola, de chegar até a porta da escola. Depois, uma velocidade que permita o uso pedagógico, então não é qualquer contrato de internet, é um contrato que permita esse uso. Depois, a iluminação dos espaços pedagógicos, essa rede interna, tanto a rede lógica quanto a infraestrutura interna, que permita a disponibilização desse sinal para os estudantes, e os dispositivos para uso adequado desses estudantes hoje no país. Então, o foco do conjunto dessas políticas tem que endereçar essas 4 variáveis.
Na perspectiva, hoje, a MEGEDU, a gente apoia, né, municípios e estados, uma assessoria técnica gratuita mesmo, na construção desse plano para atingir esses 4 critérios de maneira satisfatória para todas as escolas. A gente vê muitas redes de ensino já se mobilizando para a pauta, né? Então, temos casos São Paulo, Mato Grosso, Rio Grande do Norte, Paraná, e tem outros também que posso citar aqui, já demonstram, dentro do seu plano político, projetos muito consistentes mesmo para a superação desses 4 desafios nas escolas que eles compreendem. Então, e aí também contemplando o ponto que o Pedro trouxe da 14172, que é 14640 agora, 640, né? Onde tem recursos na mão desses estados e que, junto com a coordenação das demais políticas, serão viabilizados, e agora que foi postergado mesmo, para garantir essa superação desses 4 gargalos. Tem uma informação interessante também, que é a gente pensar, tem um grande desafio também nos municípios, né? Saiu um estudo da Undime, com o CIEB e a Fundação Telefônica, em que 73% dos municípios hoje não têm uma área técnica que consiga apoiar nessa universalização no município, né? Falta, e 80% não tem também um orçamento pré-direcionado para a universalização dentro da secretaria. Então, a gente vê muitas vezes de ensino se mobilizando para a pauta, mas também tem muitas vezes com muitos gargalos e dificuldades. E é esse papel da coordenação entre as diferentes entes para ajudar a encaixar, é um Tetris mesmo, assim, para ajudar a encaixar as pecinhas e conseguir que a 138, independente de qual rede pertence, consigam conectividade efetiva. Maravilha. Trazendo aqui uma perguntinha agora para o Ricardo. A gente ouviu aqui alguns desafios que nós temos, né? Então, ouvimos os desafios, especialmente que os entes possuem, agora com essa fala elucidadora, mas também preocupante aqui que o Tomás trouxe para a gente, especialmente a nível municipal. A gente conhece a realidade, como é que funciona. Queria ouvir também aqui de você, Ricardo. Bem, primeiro eu também vou trazer 2 perguntas, tá bom? Porque eu fiquei bastante interessado nas tecnologias, então se tivesse mais tecnologias para poder pontuar aqui para a gente, eu acho interessante trazer essa perspectiva, esse panorama do futuro que, bem, meus filhos poderão ter um dia, os filhos de vocês também. Mas também gostaria de ouvir, enquanto aí com o chapéu do setor privado, quais as dificuldades que, enquanto setor privado, o setor privado possui para ajudar nesse processo de conectividade plena aí das escolas? Eu vou começar pela segunda pergunta. Eu acho que eu não colocaria como sendo, talvez, dificuldades, mas com uma certa preocupação. Como foi mencionado aqui, existem várias iniciativas do âmbito federal, mas também muitas do âmbito estadual e municipal. Como vai ser a coordenação dessas prioridades e qual é a visibilidade que o governo federal tem em relação a iniciativas isoladas que estão sendo feitas? Eu me preocupo muito quando a gente fala que investimentos e linhas de investimento existem, mas muitas vezes as iniciativas elas estão meio que sendo feitas de uma maneira muito isolada, né? E isso me preocupa um pouco, né? Quando a gente olha para toda essa estratégia de conectividade nas escolas. A gente recebe muita demanda, principalmente dos estados. Eu quero conectar todas as minhas escolas, eu quero levar a tecnologia de ponta para dentro das escolas, eu quero ajudar na comunidade ao redor das escolas, mas eu não sei até que ponto os estados estão se falando com as entidades federais também para que não tenha investimentos em duplicidade, para que não tenha, de uma certa forma. E isso, eu não estou dizendo que é para o lado do setor privado, né, a gente sempre olha para que ocorram os projetos, mas pelo aspecto da efetividade, né, da conectividade, isso não é nada bom, porque começa-se projetos e depois para, porque tem outras iniciativas que sobrepõem e assim por diante. Acho que essa é uma preocupação que eu gostaria de trazer aqui para o painel. Um outro ponto importante quando a gente fala de levar a conectividade para esses setores, como foi mencionado até pelo Tomás, é um Brasil de realidades completamente diferentes. A gente tem situações em lugares que, para chegar à conectividade, tem que passar por locais onde tem que cruzar 14, 15, 20 pontes para levar a fibra para uma aldeia indígena onde precisa levar a educação. Ou em alguns lugares onde não se chega a fibra e tem que ser através de satélite. Então, a gente não pode subestimar e achar
levo só a conectividade lá. Não, eu acho que tem que pensar no futuro realmente. A gente tem que pensar em projetos de médio para longo prazo para que, chegando conectividade de qualidade, ali vão se estabelecer novos polos de desenvolvimento, de educação e assim por diante. Em relação a tecnologias, hoje a gente tem ferramentas que possibilitam o gerenciamento, que isso é um ponto também bastante importante, de toda essa conectividade que vai ser criada. Não adianta eu levar a conectividade e amanhã rompe-se uma fibra ou rompe-se a conectividade, eu não sei qual é o nível de atendimento que eu vou ter e quanto tempo vai levar para que aquela conectividade se restabeleça. Hoje a gente já consegue monitorar, só para vocês terem uma ideia, em metros. A gente consegue saber exatamente aonde a fibra foi partida e rapidamente o conserto ou a manutenção é feita de uma maneira muito mais rápida. Então, o gerenciamento de toda essa infraestrutura é fundamental, né? Criar-se a conectividade é importante, sim, mas também ter toda a parte operacional é fundamental. Então, acho que são algumas coisas aí que a gente não pode deixar de lado, a gente tem que pensar assim, em projeto a médio e longo prazo. Eu acho que o setor privado olha isso como uma preocupação e não como uma dificuldade. Maravilha, eu vou aproveitar, não precisa nem guardar o microfone. Tá. Pedir então para você fazer as suas considerações finais e trazendo a sua fala também agora, eu já trouxe um pouco dos desafios que o setor enxerga, né, que a Huawei enxerga, mas perspectivas, desafios, enfim, fica à vontade. Ok. Como eu mencionei anteriormente, a Huawei é uma empresa muito sólida, um crescimento gigante em todas as áreas. Hoje a gente tem áreas das mais diferentes que vocês possam imaginar, desde a parte de inteligência artificial, nós temos hoje todo o desenvolvimento de chipset, nós temos tecnologia, todos os nossos equipamentos hoje já possuem inteligência artificial embarcada, né? Não é à toa que a gente vem cada vez mais sendo reconhecido pelo mercado, pelas entidades como as empresas mais inovadoras do mundo. Para vocês terem uma ideia, nós investimos nos últimos 10 anos 140 bilhões de dólares na área de desenvolvimento e pesquisa de novos produtos. Mais da metade dos nossos funcionários, nós temos hoje quase 120 mil funcionários só focados na área de desenvolvimento de novos produtos. Então, em termos de tecnologia e de inovação, principalmente, né, o que a gente está falando aqui para a educação, a gente tem investido muito forte nisso. 25% da nossa receita hoje vai para a área de desenvolvimento e pesquisa. Então, é um volume muito grande. Eu quero me colocar aqui à disposição para quaisquer projetos ou iniciativas que o próprio governo venha a ter daqui adiante. A gente pode ajudá-los da forma, né, como um advisor, né, independentemente de projetos que a gente venha ganhar ou não, ou venha participar. A gente está sempre participando das discussões porque nós acreditamos muito que tudo começa e avança muito fortemente pela educação. Então, é um dos pilares que a Huawei está investindo muito forte e quer, sim, cada vez mais participar. O Tomás mencionou não só a conectividade chegando na escola, mas dentro da escola. Como que eu consigo ter um wireless, né, um Wi-Fi de alta capacidade para que eu consiga não ter falhas, não ter e priorizar, né, que a minha conectividade seja realmente utilizada para a educação. Né? Nós vemos vários projetos que existem por aí espalhados, onde eu chego com a conectividade, o maior índice de acesso é Netflix, YouTube e assim por diante. Né? Então, hoje a gente já tem tecnologia que consegue realmente direcionar até a infraestrutura para o fim que ela foi colocada. Né? Então, eu deixo aqui minhas palavras finais, parabenizar aí pelo painel, acho que foi um painel bastante interessante, e a Huawei está sempre à disposição para ajudá-los a levar para um outro patamar aí o Brasil conectado. Obrigado, Ricardo. Da mesma forma, Tomás, pedir aqui as suas perspectivas, visão de futuro, sua fala final. Perfeito. Queria agradecer pelo painel, por esse espaço, muito feliz, muito honrado de estar aqui com vocês. Acho que considerações finais, sob perspectiva da Megedu, a gente está super otimista. Assim. Acho que é uma pauta que eu, pessoalmente, e o time somos apaixonados. Estamos aqui para colaborar com o que for necessário nesses estudos, entender o que é importante para fazer a pauta andar, mas a gente vê isso sendo priorizado, né? Isso sendo coordenado, isso sendo estruturado, isso sendo... Muita gente muito boa está trabalhando em prol de superar esse desafio. Então, eu estou super otimista com a perspectiva dos próximos anos.
E também colocando a Megedu à disposição para a gente conversar, para a gente pensar quais são os próximos desafios, quais são os próximos estudos que a gente tem que construir, né, nessa nossa atuação de terceiro setor para os tomadores de decisão mesmo. E agradecer. Obrigado pelo espaço, meu contato, a gente para continuar trocando essas figurinhas. Muito obrigado mesmo. Tomás, obrigado. Pedro, passando para você também a mesma fala. Obrigado, Fred. Aproveitão também para agradecer a oportunidade de participar de mais este debate, de compartilhar algumas ideias. Pensando em futuro, assim, é difícil também não compartilhar da animação do Tomás, a gente que já está há muito tempo no governo e atuando com conectividade para a educação. Eu acho que foram poucos os momentos em que a gente se sentiu tão esperançoso da possibilidade de conseguir fazer um impacto realmente significativo em termos de avanço da transformação digital da educação brasileira. Eu acho que agora a gente reúne as condições para fazer isso, desde a melhoria de programas antigos, como as novidades, como o FUST e os recursos do edital do 5G. Eu acho que são novidades relevantes que somam bastante, os recursos da 14172 também. Então, acenam aí com essa possibilidade da gente, de fato, conseguir universalizar. E também coloco à disposição do Ministério das Comunicações. A gente tem as portas abertas aí para receber sugestões e para conhecer soluções. Ao longo desses últimos meses, a gente tem conversado com muitos atores do setor, empresas prestadoras de serviços, fornecedores de equipamentos, porque é importante para o desenho da política pública, é importante a gente saber qual que é o conjunto de soluções que estão disponíveis, né, para a gente saber exatamente qual que é ela que se adapta melhor às necessidades da escola brasileira. Então, é isso. Só pedir também o engajamento, porque o desafio não é só nosso. O desafio não é só do setor público unidirecionalmente, né? Para a gente conseguir conectar todas as escolas, a gente tem que encontrar engajamento do outro lado, né? Dos atores que atuam no mercado de telecomunicações, em outras esferas também. Então, obrigado e contem com a gente e, por favor, nos ajudem. É isso, basicamente. Obrigado, Pedro. Só checar aqui com a produção, se a gente tem tempo para algumas perguntas. Como a maioria dos painelistas já finalizaram, então eu vou fazer um comentário, mas ainda solicitando do Pedro, após eu fazer o meu comentário, o que o Ministério pode fazer, que eu acredito que você tem que buscar ajuda de mais 2 ministérios, da Agricultura e da Saúde, da Educação. Não, Educação, Saúde e Agricultura. Tem que juntar os 3 ministérios, os 3 fundos setoriais, para o desafio que eu vou colocar. Eu vou falar do acesso, não da solução de toda a conectividade, do acesso. E a Brasinet tem muita experiência, há 25 anos, fazendo acesso em áreas remotas. A conectividade em área urbana, tirando 100 cidades do país, as demais, se o Ministério fizer uma chamada pública, vai conectar 80% das escolas com fibra ótica a menos de R$250, tirando umas 200 cidades do Brasil no máximo. As demais cidades estão todas com fibra, provedores pequenos por todos os lugares, fazendo conexão abaixo de R$250. E conectar 10 mega, conectividade significativa. Conectar 10 mega ou 500 mega para um pequeno provedor também é insignificante. Para ele, o custo é o acesso, e não dar 10 mega, ou 100 mega, 200 mega, 500 mega. Ele vai colocar R$10 de diferença de 10 mega ou 500 mega. Então, 80% ele considera resolvido. Qual o problema hoje da conectividade, do acesso? Escola de área rural, posto de saúde de área rural, pequeno agricultor da área rural e a população inserida. Por isso, Pedro, precisa dos 3 ministérios. Sempre na escola, na zona rural, tem um posto de saúde ao lado, que deve estar lá trabalhando, tentando como resolver o problema da conectividade do posto de saúde. E o MAPA está buscando como resolver o problema de levar a tecnologia para a pequena agricultura, que não tem. E a população inserida. E essa população está, no Brasil, ela tem vários cenários. Eu já fiz alguns mapeamentos de vários estados, que em média dá 7 a 8 quilômetros por escola. Nós já mapeamos assim, um balãozinho do Google em cada casa lá do Nordeste. E a distribuição da população em determinada escola está 100 casas numa área de 1 quilômetro quadrado.
em outro lugar, é 100 casas numa área de 10 quilômetros quadrados. Aí o provedor local sempre busca a melhor tecnologia. Esse 1 quilômetro quadrado, ele pode fazer um FTTH. 100 casas em 10 quilômetros quadrados não viabiliza FTTH. Então, ele vai usar o seu acesso é rádio, se é fibra ou 5G, depende dessa densidade dessa população, ou seja, o adensamento em aglomerado ou difuso. Então, essa solução pode estar aberta a apresentar, inclusive a Megadu já esteve lá na BrisaNet. Levamos em escola, levei a Megadu na escola. A menor cidade do Rio Grande do Norte, 12 quilômetros na área rural, onde tem a escola e o posto de saúde, os dois conectados a R$120. A escola e o posto de saúde. Então, na área urbana é resolvida. A área rural é o problema, deve ter uns 20 ou 30 mil escolas. Então, esse aglomerado sempre está adensado da cidade até a escola. Você tem estrada que tem casa a cada 30, 40, 50 metros, que compensa fazer fibra. Ou as 100 casas está só ao lado da escola. Então, é esse desafio que tem que buscar, que tem que juntar aí os 3 ministérios, e o recurso do FUST não dá nem para começar. Então, aí, Pedro, eu pergunto qual o prazo, se é 7 anos, 10 anos ou 20 anos. Via pequeno provedor, eu acredito que o investimento de uns 30 bilhões para fazer a conectividade da área rural do país. Via pequeno provedor. Se não for via pequeno provedor, passa de 100 bilhões e muito. Porque os 32 milhões de habitantes rural está em 89,7% da área geográfica. Então, esse é um desafio gigante. E não basta levar o acesso, levar a fibra a 10 km da escola, a 8 km, e qual o valor? Porque ele vai pagar de poste mais de R$1.000 por mês só do aluguel do poste. Então, a solução não pode conectar a escola. Não tem viabilidade para o pequeno empreendedor. Ele tem que levar uma solução completa para todos os usuários de agricultura, população difusa, escola e pós-saúde. Só viabiliza se ele atender todos. Por isso que tem que juntar todos, e só viabiliza se tiver recurso subsidiado, longo prazo e taxa baixa. Não precisa ser dinheiro a fundo perdido. Taxa subsidiada e longo prazo resolve e constrói rápido. Tem 20 mil pequenos provedores. Se quiser construir em 6, 7 anos, constrói. Maravilha. Só pedir para dar um endereçamento para a gente também abrir a possibilidade para outras perguntas que serem feitas. Obrigado. Pedro, quer comentar? Então, a estratégia que a gente elaborou no âmbito do FUST e das outras políticas está bastante coerente com essa sua visão. No FUST, por exemplo, os recursos reembolsáveis, é exatamente isso que a gente está falando, né? Então, a gente está falando de recursos subsidiados para a implantação de projetos de rede das empresas prestadoras de serviços de telecomunicações, muitas das quais, principalmente, o público-alvo principal são provedores regionais, provedores competitivos, pequenos provedores, e a ideia é exatamente essa. No processo de ampliação das redes, você viabiliza um projeto de implantação, de ampliação de rede para áreas que não existem, e nesse processo você atende escolas, eventualmente unidades de saúde, e com certeza vai estar abrangendo também áreas rurais, porque uma das linhas lá que o BNDES colocou à disposição tem esse foco de áreas rurais. Quando a gente fala, isso é uma das pernas, né, da política. A outra perna, que aí são os recursos realmente a fundo perdido, e aí eles são destinados especificamente para escolas. Mas mesmo nessa perna, a gente acredita que tem externalidade. A gente acha que a partir do momento em que, porque tem escolas que já estão abrangidas por rede terrestre, tem escolas que estão longe ainda da rede terrestre. E a gente vai atuar nesses 2 grupos de escolas. Para um grupo de escola, é basicamente você contratar um serviço de melhor qualidade e disponibilizar uma rede interna Wi-Fi para permitir aquele uso pedagógico da conectividade. O outro conjunto de escolas, a gente realmente vai ter que colocar recurso para expandir a fronteira da rede terrestre de telecomunicações. E aí, quando a gente faz isso, a gente entende que a gente está induzindo uma expansão geral, não só para o uso da escola, mas aquele provedor motivado pela conexão de escola, ele vai atender aquela área circundante à escola também. Essa é a nossa aposta. E aí, como você mesmo mencionou,
Com certeza, em grande parte, dada a característica do mercado de telecomunicações no Brasil, grande parte dessas escolas, como é o caso, por exemplo, do projeto piloto que a gente fez no GAP, são 176 escolas, são praticamente todas atendidas por provedores regionais, pequenos provedores. E, em muitos casos, com a expansão da rede. As escolas estão sendo atendidas não só com a rede pré-existente, mas com rede nova, que foi implantada, motivada pela conexão da escola. E é isso que a gente conta. Maravilha. Estamos esgotando aqui, pessoal, mas quem tiver uma pergunta, ainda temos tempo. Por favor, também se apresente agora. Boa tarde a todos. Rubens, da Embratel. Pedro, a gente viu também com muitos bons olhos a postergação dos 3,5 bi, né, do FUST, mas tem um ponto da designação anterior que foi boa parte dos estados, eles ou não subiram os seus planos lá na plataforma do MEC, ou não conseguiram executar os seus planos, né? E a gente já tem aí algum tempo, desde da postergação da utilização do recurso, e a gente ainda vê esse cenário, né? Os planos não foram atualizados. O EMICON está agindo de alguma forma junto às secretarias estaduais para esse plano organizado, ou ainda está muito dentro, o fator decisório está dentro do governo estadual? Não é uma atribuição do Ministério das Comunicações, ainda que tenham sido repassados esses 3,5 bilhões da União para os estados, é uma política pública que é implementada por meio do FNDE, então por meio do MEC, né, uma transferência fundo a fundo. Esses planos, a gente acredita sim que quando a gente der um pouco mais, porque ainda tem essa fase, como o Tomás mencionou, de pactuação e coordenação federativa, né? As políticas públicas do governo federal já estão coordenadas, a gente já está promovendo essa coordenação, a gente tem um passo a mais a dar, que é fazer a coordenação com os estados e com os municípios, e um desses passos é exatamente a adaptação dos planos de ação que foram cadastrados na plataforma Mais Brasil. Só tem um detalhezinho que eu acho que vale a pena recuperar, compartilhar com vocês, é que os planos eles podem ser mudados à luz da nova lei, só tem uma restrição, que é a restrição do que está destinado a custeio e o que está destinado à capital. Essa é a única restrição, porque isso já foi feita uma transferência da União com essas características, então os estados não têm flexibilidade para tirar recursos que estão destinados para custeio, para capital e vice-versa. Mas fora isso, eles podem mudar completamente os planos, ou apresentar planos que, em alguns casos, né, mudar completamente os planos que estão apresentados. E aí a gente conta que, para alguns estados, vai valer a pena, a gente imagina que eles vão seguir com os planos originais, e para outros estados, eles vão eventualmente querer aportar os recursos para reforçar as políticas do governo federal. É isso, com isso que a gente conta. Pessoal, sei que há muito interesse aqui em prolongar o debate. Vamos fazer aqui uma exceção, quebrar o protocolo, não me batam produção. Mas se alguém tiver mais uma perguntinha, a gente consegue dar um endereçamento ainda. Alguém tem interesse? Certo, pessoal. Então, a gente... Exatamente. Não vamos quebrar o protocolo. Então, pessoal, findando aqui nosso último momento do painel Telebrasil, quero agradecer a presença de cada um de vocês nessa audiência que nos ajudou aqui a fazer esse debate, contribuíram também com perguntas, a audiência que nos acompanha por meio das redes, das plataformas. Agradecer aqui especialmente a presença do Pedro, Tomás, Gustavo, Ricardo, perdão. Assim, foi um momento, eu acho que, engrandecedor, né? Em vários aspectos nós pudemos ver os avanços, mas também alguns desafios. Então, com essas perspectivas, eu acho que foi um painel muito interessante para fazer uma síntese de vários debates feitos aqui no painel Telebrasil. Quem acompanhou soube da profundidade dos temas aqui trazidos. Então, agradeço também a oportunidade de fazer parte desse momento. E esperamos vocês aqui no ano que vem. Um abraço a todos. Boa tarde.